Glória a Deus. Sabe a amada igreja que a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Oh, glória. Graças a Deus. Os irmãos que trouxeram a palavra de Deus, vamos estar abrindo no livro de Lucas. Glórias a Deus. Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo 11. Lembrando que estamos no mês profético das águas. E eu creio que Deus vai realizar grandes maravilhas no nosso meio, em cima da nossa busca. Hoje, culto, a gente está dedicando, ao Dia dos Pais. E eu procurei algo sobre família, e o Espírito Santo foi ministrando essa palavra no decorrer da semana. Lucas, capítulo de número 15, a partir do 11. Parábola do filho pródigo. Amém. Amém, meus amados? Amém. Oh, aleluia. Vamos esperar, nossas crianças estão procurando ele, não, todo mundo tem que achar. Pode achar, espera, achar? Oh, glória, que craque, que denso, maravilha de Deus. A palavra diz assim, vamos esperar a Marjorie achar também, todo mundo vai achar, nem que não demore, nós não temos pressa. Glórias a Deus. É uma bênção, meus amados, isso daí é maravilha de Deus. Glórias a Deus. Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Amém? Vamos estar lendo. Nossa irmã Marjorie já vai se achando ali. A palavra diz assim: E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua, talvez na tua Bíblia esteja por outro estado, outro país, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. No 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Amém, amados? Pode tomar assento? Essa é uma palavra bem conhecida, de muitos de nós. É uma palavra que muito foi pregado, geralmente, em culto de jovens. Mas eu tive uma visão espiritual dessa palavra para compartilhar com vocês. E nela eu entendi algo muito interessante. A palavra pródigo, ela não quer dizer, não vem a ser um adjetivo para uma pessoa que se arrepende, uma pessoa que retorna. Mas o pródigo é uma pessoa apressada em fazer algo. Ela tem adjetivo assim que para a gente entender melhor. É aquele que dissipa seus bens, ou seja, aquele que abre mão dos seus bens, aquele que gasta os seus bens. É aquele que gasta mais do que o necessário. É um gastador, é um esbanjador, é generoso ao dar, é uma pessoa muito liberal. Então, pródigo quer dizer isso. Eu escrevi um exemplo aqui, peguei no dicionário, exemplo de usar a palavra pródigo numa frase. A gente pode usar essa palavra assim: um mentiroso é sempre pródigo em dar juramentos. Então ela não tem a ver com uma pessoa que se arrepende e volta para Deus. É um adjetivo de uma pessoa esbanjadora. E eu trouxe esse exemplo quando falece uma pessoa. É o pai e a mãe, e tem 2 filhos que são os herdeiros, a mãe também é herdeira. Mas quando morre o cabeça, o pai, que talvez seja aquele que tinha várias empresas, imagine se aquela mãe começa a colocar tudo fora a herança. Aquela mãe começa a esbanjar, começa a ir para Paris, começa a ir lá para Hollywood, para aqueles lados lá, e gastar o dinheiro, comprar casaco de pele, comprar Ferrari, Lamborghini. E aqueles filhos começam, opa, peraí, mas nós vamos ficar sem nada, porque a herança que ela está esbanjando é nossa também. Tá, mas é a mãe dele, sim, mas só que ela está administrando mal. Então, pródigo pode ser usada por uma pessoa que esbanja os bens
E essa pessoa, por lei, por estatuto civil, pode ser a palavra interditada. É uma situação como... Eu tenho isso na minha família, até a gente foi viajar há poucos dias, e uma tia minha me aconselhou a interditar o meu avô. Porque o meu avô ganha aposentadoria, ganha a pensão da minha avó que faleceu, e mais um seguro, e uma outra pessoa está usufruindo do dinheiro dele. E chega o final do mês, ele não tem que comer em casa, e meus parentes foram visitar ele, estava sem comida dentro de casa, e recebendo um bom salário. Então, esse adjetivo de pródigo cabe a uma situação dessa. Aquele que esbanja a herança, esbanja o dinheiro deliberadamente, sem sabedoria, sem prudência nenhuma. E a minha tia sugeriu, olha, converse com a tua mãe, converse, porque ele está sem comer, nós temos que interditar aquele homem. Porque ele está esbanjando dinheiro. É celular novo, é carro novo, é casa, é móveis para a namorada dele lá, e ele está sem comer em casa. E não mora junto com a pessoa, mas essa pessoa... Todo mês, antes de cair o dinheiro dele no banco, já não está mais lá, porque já tem conta já para consumir esse dinheiro. Então, esse acontecimento aconteceu aqui, né, nessa situação, com esses dois filhos, onde um pediu a parte da herança e ele tinha direito. E ele gastou aquilo que era dele, não gastou o que era do pai e não gastou o que ia fazer falta para o outro irmão. Simplesmente foi repartido em 3 partes iguais. A Bíblia fala que ele gastou a sua parte da fazenda. Então ele ganhou a sua herança, ele não estava desperdiçando o que era do outro irmão. E eu quero falar sobre aquele que ficou. O irmão que continuou trabalhando com o pai, né? Administrando a fazenda, administrando para que aquilo não fosse esvaído, para que aquilo não se acabasse, para que aquilo futuramente, quando o pai, né, falecesse, aumentasse, né, produzisse ou tivesse em produção, ao contrário do filho pródigo que acabou com tudo. Poucos dias, poucos meses, a Bíblia não relata quanto tempo, mas diz que foi pouco tempo, ele já não tinha mais o que comer. E isso acontece no nosso, né, no nosso cotidiano. As pessoas não sabem administrar o financeiro e tem que ser outra pessoa para administrar, né, uma pessoa responsável para sacar o dinheiro da aposentadoria ou o dinheiro da pensão, ou seja como for. E não vem ao caso, né, na questão dessa palavra, mas achei interessante falar, né, conhecimento em geral, né, do pródigo. E eu quero trazer isso para o espiritual. Por que esse pai não interditou o filho? Sabendo que o filho, né, ia ficar sem. O pai sabia que o filho ia ficar sem. O pai conhece. E só pelo simples fato do filho querer aquilo que era dele, sim, antecipadamente já mostrava que aquele filho não sabia administrar. Porque se fosse uma pessoa que soubesse administrar, ele jamais tiraria, ele somaria, ele aumentaria. Uma pessoa que sabe administrar, ele não perde, talvez pouca coisa, mas ele não tem riscos, ele não faz negócio com risco. Ele aumenta a fazenda. Imagina se são vários irmãos e cada um tem uma parte de uma empresa ou em ações. Eles não vão vender à toa. E aquele que começar a vender, os outros não deixam. Porque é possível, por lei, interditar uma pessoa. Imagina se são 3 sócios de uma empresa. Vamos dizer a Coca-Cola, que é gigantesca. 3 irmãos. Não estou fazendo um merchan para a Coca-Cola. Mas imagine que um deles quer sair da sociedade e quer esbanjar, quer viver a vida dele. Mas só que se ele tirar aquele dinheiro da sociedade, quebra também a sociedade, porque diminui também o orçamento daquela empresa. Então, automaticamente, aqueles irmãos podem interditar. Não, ó, tá descabeçado, ele não vai perder, porque se tirar o dinheiro, todos nós perdemos. Então, é uma situação assim, que poderia ter acontecido com aquele irmão, né? Podia intervir, mas não foi a questão. Mas na Bíblia, essa referência nos ensina que aquele pai, ele deixou o filho ter essa experiência. Ele deixou o filho padecer, ele sabia que o filho ia perder tudo porque ele não questionou. Para que ele tivesse uma experiência de vida. Ele tivesse uma experiência da fome, da necessidade, para ele aprender a dar valor no que ele tinha, no que ele recebia, no que ele poderia cultivar. Porque se ele já quis pegar tudo, a parte dele, ele não contribuía também. Porque ele fazia a obra, ele trabalhava para o pai desgostosamente. Porque não foi de um dia para o outro, ele já maquinava aquilo. Talvez era a pessoa que o pai dizia, filho, vai lá cuidar dos bois. Ah, não nada.
Filho, vai lá cuidar das ovelhas. Não, não vou. Essas ovelhas aí que, né, vão cuidar da vida delas. Eu não estou nem aí para as ovelhas, eu não estou nem aí para esse trabalho, não estou nem aí para isso, não estou nem aí para os lavradores. Então, é uma pessoa que não tinha interesse pela atividade no qual ele era exercido. E se ele, olha, ele era tão desinteressado que se ele pegasse a fazenda dele, não quero mexer com gado, eu quero fazer outra coisa, ele não investiu em nada. Ele era tão desinteressado que ele pegou o dinheiro que ele tinha e gastou tudo com mulher, gastou tudo em prostituição. Então, essa pessoa, ele não tinha sabedoria, não tinha, né, princípios para investir, para ser um bom investidor. E o pai deixou que ele aprendesse com a vida, filho. Porque não poderia receber a parte dele antes que o pai morresse. Isso daí já é contra a cultura, contra princípios. Mas o pai deixou ele fazer aquilo para ele ter uma experiência negativa, sim. Mas para lá na frente ela ser o quê? Positiva. Ele precisou perder tudo para reconhecer quanto, né, os conselhos que o pai dele dava, né, os empregados que o pai dele tratava bem, os funcionários, porque ele de rei, de sacerdote, vamos dizer assim, ele foi trabalhar de escravo. Ele foi trabalhar de tratar porco para outra pessoa. E ele queria ser o próprio porco e comer a comida dos porcos de outra pessoa. Então ele foi no pó, para lá na frente lá, meu Deus, fiz cagada da minha vida, né? E agora, como que eu vou sair dessa? Não tem mais recurso, vou ter que voltar de onde eu saí. Porque pelo menos lá os funcionários do meu pai são mais, né, conservados, melhor tratados do que eu. E agora eu quero trazer uma analogia para você, dentro de um contexto igreja, porque isso é muito vago, falar, né, de dinheiro, de interditar alguma pessoa. Imagine-se dentro de uma igreja. E esse filho volta, retorna para o pai e diz: pai, realmente o senhor estava certo, me perdoe por tudo que eu fiz de errado. Pai, eu nunca mais eu vou fazer da mesma maneira, eu vou cuidar daquilo que o senhor me der. Se o senhor não quiser que eu, nem teu filho eu quero ser um funcionário teu. E o pai, o que ele faz? Abraça aquele filho, diz: esse estava morto, estava perdido, e retornou e foi achado. Porque para um pai, meus amados, o reconhecimento, porque ele sabia que aquele filho não ia fazer mais aquilo. Você acha que ele ia gastar tudo de novo? Ele ia pegar a enxada, minha amada, ia trabalhar mais que um funcionário. Vamos trabalhar, vamos pegar aí firme, porque nós temos que tirar o tempo perdido. Até aqui entendemos, né? Agora vamos falar do irmão do filho pródigo. Esse carinha, ele cresceu uma ira, uma inveja tão grande, né? Ele não reconheceu o que o pai fez, ele não admitiu o processo que o irmão passou, ele não entendeu a lógica do pai e ele questionou. Falei: pai, por que o senhor fez isso? Ele gastou tudo a parte dele, agora o senhor recebe ele da mesma maneira como um filho. E foi muito interessante a palavra que o presbítero trouxe hoje, que Jesus também foi questionado nos milagres que ele fazia por Nicodemos. Mas quem é você que faz isso? Que autoridade você tem para fazer isso? Né? Que unção você tem? E Jesus também foi questionado naquilo que ele fez. E aí ele teve a instrução, né, de Jesus, né? É necessário que o homem nasça de novo e nasça do Espírito. E era bem o que eu tenho para falar na noite de hoje para vocês. No livro de Salmo 133, se você quiser procurar lá, Salmo 133 é bem conhecido, diz assim: ó quão bom, quem sabe? Ó quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém. Guarda isso para você. Lá em Gênesis, vai falar sobre Caim. A Bíblia fala que na participação deles, né, de apresentar a Deus os seus sacrifícios, suas benevolências a Deus, Deus se atenta para um, né, porque aquilo atentou-se, né, a Caim, porque a oferta de Caim foi de bom grado, foi feita de bom grado. De Abel. É o que eu estou pensando já no Caim, porque o Caim já está maquinando aqui. Mas para de Abel, meus amados, ele fez de qualquer jeito. Talvez era esse filho pródigo, que estava trabalhando para o pai, mas ele não estava satisfeito com o que estava fazendo. Vocês entendem onde que entra a satisfação e a insatisfação de você estar fazendo a obra de Deus e você não estar fazendo porque você quer fazer? E tem aquele que vai fazer por amor, aquele que vai se doar, aquele que vai se entregar, vai dizer: eis-me aqui, eu faço. Não, deixa para mim que... Não, pastor, o que você precisa aí? Eu estou disposto. E vai ter aquele que: pastor, tem mesmo que fazer, pastor? Então tá bom,
Entenderam? A diferença de uma pessoa para outra, e isso existe em todos os lugares. Dentro da igreja, dentro da tua família, vai ter aqueles que você vai poder contar e vai ter aqueles que você só suporta, você só tolera. É assim. É no dia a dia, é dentro da igreja, é no teu emprego. Tem o amigo teu de trabalho que você pode contar. Mas tem aquele que você sabe que você não pode contar com ele. Sabe que ele não vai cumprir com aquilo que você jogar para ele fazer, para ele te ajudar. Você nem confia, né? É assim em todo lugar. E foi que Deus fala para... Agora vamos falar agora do Caim, né? Deus fala para Caim. Caim, o pecado está à porta. E se você der lado, se você der brecha, eis que ele vai te dominar. Deus fala para Caim antes, né? Porque Deus já sabia que o coração dele, e Deus olha para Caim e diz: por que teu semblante se entristeceu? Por que você se entristeceu? Porque hoje eu aceitei a oferta do teu irmão. Por acaso, se você me trazer uma oferta boa e agradável, eu não vou receber a tua oferta também com prazer? Mas só que Deus viu que aquilo que Caim estava trazendo para Deus não era de bom coração. Era simplesmente porque tem que fazer por obrigação. Agora Deus quer metade daquilo, tudo que eu dou. Deus quer metade do meu salário, porque o salário dele ele era caçador. Ele trazia, né, dos animais. Agora tem que oferecer para Deus tudo que ele quer. E eu podia usar isso aqui, podia gastar isso, podia ser meu isso aqui. Ele deu para Deus, mas deu com o coração fechado. Mas Abel não. Abel ele trouxe, não, isso aqui é para Deus. Esse aqui é o meu melhor, esse aqui vai ser para Deus. Não, esse aqui eu vou separar, porque antes de eu comer, antes de eu gastar isso aqui, esse é de Deus, esse eu não toco. Entenderam a diferença? Isso serve nos nossos dias. O teu melhor culto tem que ser para Deus. A melhor roupa, eu quero falar um pouquinho de doutrina. Quando você se veste para um casamento, mesmo que você não tenha de condições, quando te chama para um casamento, que roupa que você veste para você ir no casamento? Você vai te chinelo de dedo? Mesmo que você não tenha dinheiro, você vai e presta uma roupa melhor. Por quê? Porque você vai no casamento, você vai lá. E quando é para Deus? Quando as coisas é para Deus? Por que a gente pensa, a roupa da gente tem que ser a melhor? Porque você tem que se vestir porque está se vestindo para Deus. A melhor roupa, as melhores vestes para Deus. Tudo tem que ter uma reverência, não é de qualquer jeito. Não estou falando de cumprimento, de nada. Eu estou falando que tudo na nossa adoração para Deus tem que ser o melhor. Amém. E a Bíblia diz, continuando esse salmo, para mim não falar bobagem, Salmo 133. Diz assim, versículo 2. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Aleluia. Quem era Arão? Era o sacerdote, era o pastor. E por que aquilo descia da cabeça dele? E por que aquilo descia sobre a barba? E por que respingava? Talvez na tua tradução diz que respingava sobre as vestes. Talvez você não creia no que eu estou falando, mas vai fazer um sentido. Mesmo que contrarie você. Ele era o sacerdote, Deus deixou o sacerdote para ser o quê? O anjo da igreja. Glória, e por isso que descia sobre ele primeiro. E por isso que respingava no rosto. E quem seria a barba? Quem seria as vestes? Seria a igreja, seria aqueles que estão ligados no cabeça. Porque, pastor, eu não acredito nisso. Então tá bom, vamos falar na Bíblia. No livro de Atos, capítulo de número 2, Jesus começa a aparecer, versículo 1. Jesus começa a aparecer para o povo, né, para os discípulos, diz: esperar em Jerusalém, até que do alto estejam revestidos de poder. Pastor, mas nada a ver. Deus não quer que a gente fique reunido. Deus aparece para a gente em qualquer lugar. Aí ele vai para aqueles dois homens que estavam a caminhos, né, de Emaús e diz: voltai para Jerusalém e esperai todos juntos até que do alto sejam revestidos de poder. Então a união dos irmãos, a união das pessoas, desce o quê? O Espírito, desce o óleo, desce o azeite. Por isso que Salmo 133 diz: quão bom e suave é que os irmãos vivam. Então cada vez que a gente está em união, ali está o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não desceu para aqueles dois homens sozinhos lá em caminhos de Emaús. E também não desceu para aqueles discípulos que foram no mar pescar. Jesus chama: ei, joga a rede lá, mas vem aqui. Vem aqui. E aí fez um banquete para aqueles pescadores e disse:
esperar em Jerusalém. Onde que era Jerusalém? Era a igreja, era a congregação. Lá era a congregação. Então Jesus mandou os discípulos que estavam se dispersando voltar para a igreja, voltar na congregação, e ali ele desce e prega para eles por 40 dias. E logo após, veio o Espírito Santo. Então, Deus deixou a igreja e deixou também o sacerdote. E sobre o sacerdote desce a unção. E sobre a unção do sacerdote, esvai, né, respinga todos aqueles que estão ligados, né, a esse sacerdote, ao cabeça. Por isso que a palavra diz a barba de Arão. Tá bom, você ainda não acredita no que eu estou falando. Capítulo de número 133 de Salmos, versículo 3 diz assim: é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu já trouxe essa palavra. Aleluia. O Monte Hermon era o monte mais alto. O morro, né, vamos dizer assim, o monte mais alto. E lá tinha neve. Né? É tão alto que o pico dele era cheio de neve. Mas Sião, os montes de Sião, era baixo. E quando vinha o vento lá de cima, trazia o orvalho, trazia a água que caía em cima do monte, né, do Monte Hermon. Então primeiro descia sobre o mais alto. E depois do mais alto respingava dos menores. Porque ali o Senhor ordena a bênção. Então todo aquele, meu amado, que está ligado a uma igreja, está debaixo da bênção, está debaixo do Espírito Santo. Todo aquele que está ligado ao pastor, respinga o óleo, a unção, porque ali Deus ordena a bênção. Aleluia. Tá, pastor, mas tá bom, não estou entendendo, mas agora, se você entender isso que eu vou falar para você, você já ganha, olha, meio caminho andado para a tua vida. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 6. E as horas não nos esperam, misericórdia. 1 Coríntios, capítulo 6. Paulo censura